Seja bem-vindo a essa nova aula. Meu nome é Rafael Campos, eu sou professor do Instituto Federal de Santa Catarina e essa videoaula é referente à disciplina de Informática do curso técnico em Edificações, no qual a gente está abordando nesse primeiro módulo o programa Calc do LibreOffice. Então, agora nós estamos falando sobre planilhas com operações simples e gráficos. Essa aula é referente ao conteúdo da aula 4, na página 15 da apostila. Nós utilizaremos, então, para isso, o exemplo do teste de inchamento de areia. Vai ser essa a planilha aqui, e depois, ao final, nós vamos gerar este gráfico, certo? Vamos lá? Muito bem, então já estamos aqui com o Calc aberto. Essa planilha de inchamento vocês já vão receber assim mesmo. Então, aqui nós vamos ter as informações. Para aproximar, é só segurar o Ctrl e girar o Scroll, que é a bolinha do meio do mouse. Então, posso aproximar, né, segurando o Ctrl e girando a bolinha para fora ou para dentro, certo? Então, já tenho aqui essas informações dadas do volume do recipiente, massa do recipiente mais a massa da amostra e massa da amostra seca. Agora, eu quero saber qual é a massa unitária do solo seco. Então, aqui eu vou calcular a massa da amostra seca dividida pelo volume do recipiente. Então, para isso é igual a massa da amostra seca dividido, que é barra, volume do recipiente. É só clicar em cima da célula que você quer e tcharam, está pronto. Muito bem. Agora, nós vamos fazer aqui o cálculo para achar a água adicionada em ml. Então, para isso, nós vamos calcular a massa da amostra seca. Nós queremos fixar essa célula. Então, para fixar essa célula, no vídeo anterior, eu ensinei vocês utilizarem o cifrão, mas a gente também pode fazer isso utilizando o atalho Fn F4. Eu já vou mostrar para vocês como funciona. Depois, então, eu vou fazer a massa da amostra seca vezes a umidade em porcentagem, vezes 1000 dividido por 100. Então, como é que isso vai ficar, né? Então, aqui é igual a massa da amostra seca, ou seja, é essa célula aqui. Notem, ele ficou como D8. Se eu apertar o F4, dependendo do meu teclado, ele já vai direto, olha. Então, aqui, ó, ele já mudou para cifrão de cifrão 8. Em alguns teclados, é necessário a gente clicar o Fn e o F4, tá? Muito bem. Então, depois disso, eu vou fazer essa célula, então, vezes o valor da umidade, vezes 1000, dividido por 100. Então, vezes, vou clicar lá em cima para continuar a fórmula, vezes é asterisco, o valor da umidade, nesse caso está aqui, ó, em 1, certo? Vezes 1000, e tudo isso dividido por 100. Enter. Então, agora eu tenho aqui a fórmula, né? Ó, a massa da amostra seca vezes a umidade vezes 1000 dividido por 100, certo? A próxima é basicamente a mesma que a anterior. Então, por isso, a gente pode fixar esse valor anterior. Então, aqui eu vou usar igual, clico na célula de cima e uso o F4 para travá-la, certo? Enter, ele vai ficar igual. Depois, para copiar esses valores para baixo, é só aproximar aqui, ó, no canto inferior direito da célula, de forma que apareça o sinal de mais, né, a somatória, clico e arrasto para baixo.
conseguir copiar todos eles. Muito bem? Agora vamos para o inchamento. O inchamento eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou calcular, então, né, a massa da amostra seca dividido pela massa úmida. Desse valor, eu vou multiplicar pela umidade em porcentagem, mais 100 dividido por 100. É uma fórmula um pouco extensa, então eu vou fazer ela em partes, certo? Então, primeiro momento, nós vamos fazer a massa da amostra seca dividido pela massa única. Então, pela massa úmida, desculpa. Então, é igual, abre parênteses porque é a primeira fórmula que eu vou fazer. Massa da amostra seca. Como eu vou usar essa massa para todos os cálculos, eu vou fixá-la usando o F4, certo? Dividido agora pela massa úmida, que está aqui do lado, certo? Fecha parênteses, já cliquei ali, vou clicar de volta aqui para voltar para a fórmula, fecho parênteses, certo? Essa primeira parte, então, está pronta. A segunda parte é fazer tudo isso vezes a umidade mais 100 dividido por 100. Então, eu vou continuar a fórmula, vezes asterisco, abro parênteses, porque eu vou começar uma outra fórmula, certo? Então, a primeira fórmula é a umidade, nesse caso aqui, ó, mais 100. Fecha parênteses, porque isso já foi uma fórmula. E dentro dessa agora, esse resultado eu quero dividir por 100. Então, barra 100. Mas tudo isso aqui, ó, é uma fórmula só. Então, ou seja, eu tenho que abrir um parênteses aqui e depois fechá-lo lá, para dizer que aqui dentro tem uma equação e aqui dentro tem outra, certo? Enter. E aí, nós temos o resultado, certo? Depois, para baixo, é só puxar e ele vai trazer todos os outros resultados relativos a ele. Muito bem. Agora, para continuar o exercício, para encontrar esses valores, eu preciso ter o gráfico pronto, porque eu vou tirar essas informações do gráfico. Então, vamos começar. Bom, primeiro passo para fazer um gráfico é selecionar um intervalo de dados. Então, nós vamos trabalhar com a umidade e o inchamento, certo? Eu já vou diminuir aqui um pouco a escala, usar o Ctrl e o Scroll para deixar ele menor, porque eu quero colocar o gráfico aqui do lado direito. Então, vamos lá. Vou selecionar a umidade, seguro o botão do Ctrl e clico, arrasto e seleciono todos os dados relativos ao inchamento também, certo? E aí, venho aqui para inserir gráfico, certo? Clico no botão, ele já gera um gráfico automaticamente, lembra? Muito bem. Agora eu seleciono qual é o tipo de gráfico que eu quero gerar. Nesse caso, eu quero um gráfico de dispersão x e y. Nesse caso, eu posso deixar aqui como reta mesmo e vou continuar. O intervalo de dados eu já tinha selecionado, então pode deixar do jeito que está. A série de dados também. E os elementos do gráfico eu preciso inserir. O título do gráfico é o título da planilha. Inchamento de areia. No eixo X, então aqui na horizontal, quais são as informações que a gente tem, né? São as informações referentes à umidade. Então, umidade. Ok. Aqui. Muito bem. E agora, a informação em Y, no eixo Y, é o inchamento. Então, inchamento. Concluir.
Então, ele gera aqui um gráfico, ó, relativo aos dados que a gente tinha. No entanto, a gente já começa a ver algumas informações aqui que não estão tão interessantes. Primeiro, né? Aqui, essa legenda relativa à coluna E não traz nada para a gente de novo. Então, eu posso clicar nela e deletar. Não tem necessidade. Eu posso mudar aqui esse intervalo, né? Eu posso clicar 2 vezes em cima do gráfico. Depois, clico com o botão direito em cima do eixo, ok? E aí, eu vou vir aqui e vou formatar esse eixo, certo? Nesse caso, eu quero formatar exatamente a escala, ó, porque tá vendo? A escala começa no mínimo 0, mas eu não tenho interesse que comece, porque o meu mínimo foi 1. Então, eu venho aqui, desseleciono esse campo do automático, venho aqui e coloco o intervalo que eu quero, que nesse caso é a partir do 1. Ok. E aí, ó, ele já muda e traz as informações mais relativas ao que eu realmente preciso. Além disso, eu também quero gerar uma curva aqui relativo à linha de tendência. Então, eu clico com o botão direito em cima dos pontos que foram selecionados e ele já vai me dar as opções de informações que eu posso acrescentar. Nesse caso, é uma linha de tendência. E aqui ele vai dizer, mas qual tipo de linha de tendência? Nesse caso, a gente quer uma polinomial. Ok? E aí ele gera a linha de tendência. A partir dessa linha de tendência, agora eu vou obter as outras informações que eu quero para complementar aqui a minha planilha, certo? Então vamos lá. Eu vou ter que desenhar sobre esse gráfico. Então, eu já vou aproveitar e vou aproximar mais um pouco ainda a tela para que fique bem claro o que a gente está fazendo, certo? Então, o primeiro passo é, eu preciso marcar qual é o ponto mais alto desta curva, certo? Então, eu vou vir aqui, clica em qualquer lugar da planilha, não clique no gráfico especificamente, e depois vem aqui em cima em inserir, forma, linha, linha. E aí a gente vai poder começar a desenhar linhas. Então, venho aqui, encontro qual é o ponto mais alto dessa curva, que é por aqui, clico, e aí ó, eu posso começar a desenhar uma linha. Tenho que ficar segurando depois que eu dei o primeiro clique, certo? Nesse caso eu quero fazer uma linha horizontal. Então, se eu seguro o Shift, que é essa seta para cima, ele faz uma linha então horizontal. E eu vou trazer aqui até o eixo do inchamento. Eu quero trocar a cor dessa linha para que fique claro que ela não é uma linha original do gráfico. Então eu venho aqui ó, em cor e posso selecionar a cor que eu quiser, certo? Nesse caso eu quero deixar ela vermelha. Muito bem. Agora eu vou fazer uma outra linha. Se eu quiser sair do comando, é só digitar ESC e aí ele volta, né? Para fazer a próxima linha, eu posso começar lá do inserir de novo. Então, inserir, forma, linha, linha. Clico nela. E aí agora, a partir deste ponto, onde ela encontrou o arco, eu vou traçar também uma diagonal, tá? Até chegar aqui no zero, certo? Criei essa diagonal, que vai ser uma linha auxiliar. E eu também quero colocar outra cor nela. Vou vir aqui e deixá-la verde, certo? Muito bem. Esta linha eu quero fazer uma igual aqui, tangenciando esse arco. Então eu tenho que dar ESC para soltar o comando. Clico em cima da linha verde, que é a linha que eu acabei de criar. Ctrl C, Ctrl V, para copiar e colar a linha, a segunda linha, certo? Que é igual à primeira. Só que eu vou posicionar agora ela, vou clicar nela, né, para movê-la, seguro
o botão do mouse e trago de forma que a linha verde esteja tangenciando o meu arco de tendência, certo? Ou seja, que ela encoste aqui em cima. A partir do ponto que eu encontro a diagonal e a linha máxima, eu encontrei aqui um ponto de referência. Então, agora eu vou criar outra linha. Inserir, forma, linha, linha. Do ponto onde esta linha verde encontrou a horizontal vermelha, eu clico e, de novo, segurando tanto o mouse quanto o shift, eu vou traçar uma linha vertical, ok? Até o ponto que ela encontre aqui, o ponto X, certo? Aqui eu quero mudar o tipo da linha, não só a cor, certo? Então, eu vou mostrar para vocês que, se vocês vierem aqui, ó, no estilo da linha e clicar nessa setinha do lado, ela vai te mostrar diversas possibilidades de criar essa linha. Nesse caso, vamos utilizar o tracejado fino, certo? Que cria aqui uma nova linha de tendência, certo? A partir desta linha, eu quero criar outra. Agora, eu quero encontrar, né, a linha tracejada com o arco. E a partir do ponto onde eles se encontram, eu vou clicar e criar uma linha nova auxiliar. Com o Shift segurando, vou trazer essa linha nova auxiliar até esse ponto aqui no eixo Y. Nota, eu cliquei, mas ficou um pouquinho antes, não tem problema. Posso clicar de novo aqui no endpoint, que é a extremidade, né, da linha, ó, e eu posso editar ela. Se eu clicar ficar segurando o Shift, ela vai estender a linha até onde eu quero, certo? Essa linha auxiliar eu também vou mudar, então, para tracejado fino, e a cor dela eu vou mudar para laranja. Muito bem. A partir agora dessas informações, eu consigo já encontrar os valores que me interessavam, certo? Primeiro de tudo, né? Eu quero encontrar quais são aqui, ó, os pontos A e B. Vou puxar aqui a minha carinha para a direita. Então, aqui, ó, eu quero encontrar qual é o ponto A e B. O ponto A e B, nesse caso, está aqui, ó, certo? Que são essas retas que eu encontrei a partir dos dados da planilha. E aí eu vou encontrar, ó, que aqui a gente está no 125, aqui no 130. Isso significa que esse ponto pode ser considerado 1,29, e aqui está um pouquinho acima do meio, né? Então, a gente pode aferir que se aqui é 1,29, aqui a gente pode considerar, por exemplo, 1,27, certo? E aí a gente agora vai lá no campo A e B e coloca o valor que a gente encontrou. O primeiro, 1,29, e o segundo, 1,27, certo? A partir desse dado, a gente pode definir qual é o inchamento médio. E agora a gente vai lembrar de outra fórmula, né? Que é a média, certo? Então, igual média, a gente precisa colocar acento, abre parênteses e seleciona o intervalo que a gente quer. São esses dois. Fecha parênteses, enter. Então, ele vai dar que o inchamento médio é 1,28.